Many people have difficulty understanding how silent, invisible rays, which cannot even be felt, could be so damaging. Muita gente talvez já tenha ouvido falar ou já leu sobre a história do japonês chamado Hisashi Oshi. Algumas pessoas o descrevem como um homem que recebeu a maior dose de radiação em toda a história. Mas isso não constitui a verdade. De facto, houveram pelo menos 6 outras pessoas que foram expostas a doses muito maiores que Hisashi. E nem me refiro ao americano Albert Stevens, também conhecido como paciente Call One. Albert Stevens é conhecido como a pessoa que sobreviveu à maior dose acumulada de radiação em um ser humano. De facto, Stevens recebeu doses de injeções em seu corpo contendo plutônio-238 e plutônio-239, os mesmos elementos usados como combustível em reatores nucleares e armas nucleares, sem o seu conhecimento, como parte de uma série de experimentos de injeção de plutônio em humanos do Projeto Manhattan, que deu origem a 2 bombas nucleares usadas em Hiroshima e Nagasaki. Esses experimentos tentavam, dentre outras coisas, encontrar um tratamento eficaz para a cura do câncer. De facto, durante a sua vida, Stevens foi exposto a uma dose de 64 sieverts de radiação de várias injeções contendo pequenas quantidades de plutônio que ele recebia. Do outro lado, a história de Hisashi é ainda mais assustadora, não apenas porque envolve altas doses de radiação, mas também porque ele foi mantido vivo no maior tempo possível. Considerando que ele foi exposto a uma dose de 17 sieverts, ele não teria vivido mais do que 14 dias. Mas em nome da ciência, ele foi mantido vivo por 83 dias. O acidente de Hisashi ocorreu na manhã de 30 de setembro de 1999, na usina de processamento de combustível nuclear de Tokaimura, no Japão. Hisashi e 2 outros colegas estavam a purificar óxido de urânio para fazer hastes de combustível para um reator de pesquisas. Hisashi estava mais próximo do tanque, segurando um funil, e seu colega chamado Masato Shinohara derramava uma mistura de intermediário óxido de urânio enriquecido no tanque, usando um balde. De repente, eles foram surpreendidos por um flash de luz azul que indicava que algo muito errado havia acontecido. O funcionário que derramava a mistura sobre o tanque, que não tinha muita experiência no manejo de urânio daquele nível de enriquecimento, havia inadvertidamente colocado muito mais urânio no tanque do que era suposto. Hisashi, que estava a 46 cm mais próximo do tanque, recebeu uma dose massiva de radiação de nêutrons e raios gama. Nos dias que se seguiram, ele estando internado em um hospital, os seus sintomas incluíam náusea, desidratação, diarreia, pele da cara levemente avermelhada e dor nos ouvidos e na mão. O destaque vai para o 6º dia, em que um especialista olhou imagens dos cromossomas das células da medula óssea de Hisashi e tudo o que conseguiu ver foram apenas pontos negros espalhados, indicando que elas estavam quebradas em pedaços. O corpo de Hisashi não conseguia mais gerar novas células, e daí em diante a situação só piorou. Ele já não conseguia respirar sozinho, o corpo já não se regenerava, a pele começou a se desprender. Uma exposição de 4 a 5 sieverts de radiação durante curtos períodos dá à vítima 50% de chance de morrer nos próximos 30 dias. 10 sieverts de exposição é uma sentença de morte na certa. As próximas 6 pessoas foram expostas a doses ainda maiores de radiação do que a dose de Hisashi Oshi. O primeiro com a maior dose de radiação foi Louis Slotin. Ele recebeu 4 sieverts a mais do que Hisashi, ou seja, 21 sieverts. O acidente de Louis Slotin é bastante conhecido. Ele ocorreu em 1946 durante o Projeto Manhattan, nos tempos em que a ciência nuclear americana estava dando seus primeiros passos. Louis Slotin era um físico do projeto, e ele conduzia experimentos sobre criticidade. Dentro do laboratório onde os experimentos eram conduzidos, existia uma estranha esfera. Uma esfera feita de plutônio e gálio. Essa esfera era na verdade o núcleo de uma arma nuclear. A esfera era segura e até podia ser tocada com a mão usando luvas, e seu toque era morno. Porém, uma coisa que seria bastante perigosa seria tampar completamente a esfera usando 2 semisferas de berílio. Isso porque o berílio é um material que reflete os nêutrons que são continuamente e naturalmente liberados pelo núcleo para o meio ambiente de volta para o núcleo. E isso cria um evento de criticidade. Ou seja, as reações em cadeia dos elementos radioativos dentro do núcleo passam a ocorrer de forma desenfreada, e o núcleo se torna supercrítico. Na verdade, não leva nem um segundo após as esferas se fecharem sobre o núcleo para que ele se torne supercrítico. E era exatamente esse tipo de experimento que Louis Slotin conduzia. Num fatídico dia, Slotin estava a usar uma chave de fenda para manter uma das semisferas parcialmente levantada sobre o núcleo.
até que a chave de fenda escorregou e as semisferas se fecharam completamente sobre o núcleo. Instantaneamente surgiu uma luz azul. Slotin imediatamente levantou a semisfera e a deixou cair no chão, encerrando o evento de criticidade. Mas ele já havia sido exposto a 21 sieverts de radiação. Ele viveu apenas 9 dias após o acidente. O acidente de Chernobyl é bastante conhecido e bastante explorado, mas o que poucos sabem é da história do homem que provavelmente recebeu a maior dose de radiação. Seu nome, Alexander Lelechenko. Durante a confusão após a explosão do reator 4, o eletricista Alexander Lelechenko sabia que teria de ir à sala de eletrólise para efetuar reparos de emergência. Ele sabia que a sala estava com níveis massivos de radiação e ele optou por se sacrificar e entrar na sala de eletrólise 3 vezes em detrimento de salvaguardar a vida de seus colegas mais novos. E ele conseguiu desligar o fornecimento de hidrogênio, que é um gás explosivo, para os geradores. Porém, ele havia sido exposto a 25 sieverts de radiação. Lelechenko ainda voltou para casa no final do dia e jantou com a sua esposa. No dia seguinte, retornou para a usina de Chernobyl. Ele viveu apenas 2 semanas após o evento. Em 1958, um acidente ocorreu na estação de processamento de plutônio em Los Alamos, nos Estados Unidos. Nessa estação, o elemento plutônio era separado quimicamente de vários outros compostos associados a ele. O funcionário de nome Cecil Kelly tinha como uma de suas funções operar um grande tanque de 1000 litros de capacidade que continha um coquetel de vários elementos perigosos, como o altamente corrosivo ácido nítrico, entre vários outros. Naquele dia, era suposto que o tanque contivesse uma quantidade de 0,1 gramas de plutônio por litro de solução, mas de alguma forma haviam 20 gramas de plutônio por litro, ou 200 vezes mais do que o previsto. E dado que a capacidade do tanque era grande, haviam nele 3 kg de plutônio, o suficiente para sustentar um evento de criticidade. Assim que Cecil ligou o tanque e as misturas começaram a ocorrer, o plutônio dissolveu-se e afundou. Com o vórtex criado durante a mistura, o plutônio concentrou-se e tornou-se supercrítico. Cecil Kelly e 2 outros funcionários na sala viram um curto flash de luz azul e nada mais. O flash durou apenas 200 microsegundos ou 0,0002 segundos. Mas Kelly já havia sido exposto a 36 sieverts de radiação. Pouco tempo depois, Kelly começou a experienciar movimentos descoordenados dos músculos e nas horas que se seguiram, estando internado num hospital, seus linfócitos já haviam desaparecido. Sua medula óssea tornou-se aquosa e não continha glóbulos vermelhos. E 35 horas depois do acidente, Kelly faleceu. Em 4 de julho de 1961, o submarino nuclear soviético K-19 estava a conduzir exercícios no Oceano Atlântico. Este era um submarino construído às pressas e mal testado a fim de alcançar a concorrência de submarinos nucleares norte-americanos. O submarino estava na sua primeira viagem quando de repente surgiu um grande vazamento de líquido de refrigeração de um de seus 2 reatores. Assim que o reator ficava sem líquido de refrigeração, a sua temperatura aumentava a níveis perigosíssimos. O reator chegou a atingir 800 graus Celsius e a tripulação temia que o reator derretesse e o combustível nuclear fosse liberado. E um sistema de backup de líquido de refrigeração para o reator, que estava incluso no design do submarino, simplesmente não foi instalado. Temendo o desfecho trágico que lhes esperava, o capitão ordenou a 8 membros da equipe de engenharia que viessem com um plano. O plano criado consistia em fabricar-se um novo sistema de refrigeração, cortando uma válvula de ventilação e soldando um tubo de abastecimento de água nela. O problema é que ao cortar esse tubo de ventilação, ele iria espalhar vapor radioativo pela tripulação. O sistema de resfriamento improvisado reduziu com sucesso a temperatura no reator e ele não derreteu. Porém, toda a tripulação foi irradiada. Mas os 8 membros da equipe de engenharia foram os mais irradiados. A dose mais baixa recebida por eles foi de 7,5 sieverts, mas um dos membros da equipe, de nome Boris Korshilov, recebeu 54 sieverts de exposição à radiação. Em uma rápida conversa com o comandante do submarino K-19, disse para Boris o seguinte: "Boris, você sabe para onde você está indo?" E Boris respondeu: "Eu sei, capitão." Nos minutos que se seguiram, Boris começou a vomitar, a pele que não estava protegida por roupas começou a ficar avermelhada. Mãos e cara começaram a inchar e Boris morreu 6 dias depois do acidente. É até difícil de acreditar, mas existem pelo menos 2 outras pessoas que foram expostas a doses ainda maiores de radiação do que a de Boris Korshilov. Essa história ocorreu em 1971 no Instituto de Energia Atômica de Kurchatov.
que era o coração do programa de armas nucleares da antiga União Soviética. O instituto era responsável pelo design de vários reatores nucleares, incluindo o RMBK, que viria a explodir em Chernobyl. No final de mais de um dia de trabalho, os experimentos com o reator já haviam sido terminados, e os trabalhadores estavam em um processo de o desligar. Isso envolvia drenar o conjunto de água do reator que servia como moderador, ou seja, reduzia ou parava a emissão de nêutrons rápidos. O processo padrão requeria que a água fosse drenada bem devagar e com muito cuidado. Porém, ninguém sabe. Talvez naquele dia os trabalhadores estavam com muita pressa e usaram um grande dreno de emergência no fundo do tanque. A rápida retirada da água moderadora fez com que a estrutura aquecesse, criando um excesso de pressão que entortou a base do reator. Como resultado, as hastes de urânio saíram de seus encaixes e caíram na parte inferior do conjunto, onde criaram um evento de criticidade. Houve um curto flash de luz azul e os bastões derreteram e a reação parou. O flash durou apenas poucos milissegundos. Porém, um trabalhador foi irradiado com 60 sieverts de radiação. Ele estava bem próximo de onde as hastes caíram. Ele faleceu no dia seguinte após o acidente, de um ataque cardíaco. Um outro técnico que estava próximo foi irradiado com 20 sieverts. Toda essa história foi mantida em segredo ao longo de vários anos, porque acreditava-se que uma nuvem radioativa escapou para uma cidade vizinha chamada Moscou. Este é com certeza o maior e mais grave caso de alta exposição à radiação que se tem notícia. Ele ocorreu em Wood River Junction Nuclear Facility em 1964. A instalação foi desenhada para recuperar urânio altamente enriquecido proveniente de sucataria, como hastes de combustível de reatores nucleares ou de centros de pesquisa, e dissolvê-los num ácido e passá-lo por uma série de processos para recuperar o urânio enriquecido que continha. Os padrões de segurança eram bastante baixos naquela instalação e haviam esses recipientes plásticos de 11 litros de capacidade, conhecidos na indústria como Safe Geometry, que poderiam conter uma solução concentrada de urânio ou tricloretileno. Esses recipientes eram alongados para aproveitarem da vantagem de que o urânio precisa de estar fisicamente compactado para que se torne crítico. O design do recipiente alongado garante que mesmo que ele esteja cheio de urânio, o material não se tornará crítico por causa da distância do material de cima e o de baixo. Os recipientes eram todos iguais, e a única maneira de se saber se continha uma solução concentrada de urânio ou tricloretileno era através da etiqueta colada no recipiente. Essas etiquetas eram antigas e algumas precisavam ser presas ao recipiente com elásticos de borracha. Um técnico de nome Robert Peabody pegou em um frasco de tricloretileno, que é um solvente, e o colocou num misturador mecânico. Mas espera, aquilo não era tricloretileno. O técnico acidentalmente pegou em um frasco de solução de urânio e o colocou no misturador cheio de carbonato de sódio. Posteriormente, outros funcionários viriam a descobrir que a etiqueta havia caído do recipiente. E a adição de urânio ao misturador criou um evento de criticidade. Basicamente, Robert Peabody criou um reator nuclear descontrolado. A solução no interior do misturador emitiu uma luz azul e parte dela saltou contra Peabody. Ele imediatamente correu para a área de checagem de emergência, tirando todas as suas roupas e ficando nu, mas caiu antes mesmo de conseguir chegar. Robert Peabody havia sido bombardeado com altas doses de nêutrons e raios gama, e havia sido exposto a nada mais do que 100 sieverts de radiação, ou 10 vezes a dose letal garantida de radiação, algo acima de 1 milhão de raios-x de peito. Ele morreu 49 horas depois da exposição. A ambulância que o transportou até o hospital foi tão severamente contaminada que teve de ser incinerada.